A aula de hoje é mais sobre não como ser bonzinho com todo mundo, ser o querido de todo mundo, e sim você ter assim uma autorresponsabilidade com você mesmo, né? Por incrível que pareça, a consciência da gente, ela fala que é assim que tem que ter, mas o nosso comportamento, ele não consegue agir como tal. E aí que mora o perigo. Porque entre o saber e o se comportar tem uma lacuna muito grande. E é aí que eu quero pegar com vocês, tá? Primeira coisa é que a gente tem que entender é que a gente precisa aprender a dizer não. Eu acho que eu vi até um podcast, acho que foi teu, né, Karine? Que você estava falando, foi, né? Que você estava falando sobre isso, né? Muito legal o seu podcast, eu vi. Só que sabe o que que é mais importante, Karina, do que apenas você aprender a desenvolver o não? É aprender a ouvir o não. O ouvir o não e você saber lidar com aquela situação é exatamente a mesma frequência, a mesma emoção que vai fazer você dizer o não. Então, muitas vezes nós estamos em busca de aprender a dizer o não, mas quando a gente recebe aquilo dói no coração de uma forma como se ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então, quando você cria expectativa de algo e aquele algo não acontece, né, e vem aquela frustração, ele realmente é a mesma frequência da sua incapacidade de dizer um não. Então, a primeira atividade é, peraí, eu quero governar minha vida. Eu quero começar a dizer não para as pessoas, mas como é que eu me comporto quando eu escuto um não? Qual é a emoção, a reação química que dá no meu corpo quando eu crio a expectativa em algo e aquilo não acontece? Mas antes de entrar nesse assunto mais profundamente, né, eu quero trazer aí o texto da base de tudo, tá? E a base de tudo começa lá em Gênesis da nossa vida, né? Você realmente se conhece? Ou melhor, você realmente conhece como funciona os seus instintos? Por exemplo, vamos falar de autoestima. A autoestima, ela nada mais é que a avaliação afetiva que uma pessoa faz de si mesma, né? A forma como ela se valoriza, se aprecia e ela se sente digna. Quanto mais subirmos o nível de autoestima trabalhando em nós mesmos, maior a qualidade das nossas relações, ok? Mas, Glau, como que eu elevo essa minha autoestima? Devido à lei da reciprocidade, tudo o que fizermos para elevar a autoestima de outra pessoa, ela eleva a nossa ao mesmo tempo. Olha que louco isso. Não se faz algo genuinamente nobre ou generoso para aumentar a autoestima de uma outra pessoa sem aumentar a nossa no mesmo tempo. Se a ideia é ter uma personalidade mais saudável, precisa usar a lei da reversibilidade. Tem que estudar isso, gente. O que é essa lei? Essa lei, em uma das suas aplicações, diz assim: tudo que você faz para aumentar a autoestima dos outros, eleva a sua simultaneamente. Bingo! Como que eu faço para elevar a minha autoestima? Elevando a da outra pessoa. Ela eleva na mesma proporção. E eu estou falando aqui de dados e estudos científicos. Então, o verdadeiro segredo de governar minha vida, de ter prosperidade, de ter autoridade, de ter posicionamento, é realmente conhecer como que a gente funciona. É fuçar quem que é a gente por dentro, fuçar como que a gente está funcionando, como que a gente recarrega as nossas energias e tudo que se diz relacionado a você mesmo. Olha só.
Deixa eu contar algo para vocês aqui que vai fazer vocês pararem no tempo agora, tá? Olha que louco isso. O mundo que você vive vai te colocar nas mesmas situações repetidamente até você aprender. Até você aprender a agir de forma diferente, até você aprender a pensar diferente, até você aprender que o suficiente é o suficiente. Hábitos antigos não vão abrir portas novas. E para você abrir essas portas novas, você sim deve se livrar de hábitos antigos para poder deixar entrar os novos, para poder evoluir. A ciência já provou inúmeras vezes que o cérebro, ele muda todas as vezes que a gente quiser mudar. E é uma regra simples. Nossos hábitos criam novas conexões neurais. Repetição, anota isso no caderno de vocês aí. Repetição mais emoção mais a prática é igual à nova realidade mental. Laércio, anota isso aí. Repetição mais a emoção mais a prática é igual à nova realidade mental. Uau, Glau, então isso quer dizer que eu posso criar a vida dos meus sonhos? Deve. Deve. A gente não é o nosso passado, você não é o seu passado. Você é o que você definir, nutrir a partir de hoje. Você é aquilo que você começar a alimentar a partir de hoje. A mente, ela é como um músculo, né? Ela se fortalece com treino e direção. Tá, Glau, você tá falando aí, tá tudo muito bonito. Deixa eu tomar um copinho de água aqui. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Tá. Não parece fácil ter a vida dos sonhos? Só dá trabalho, mas é fácil. Aí você deve estar pensando, tá, mas Glau, como é que funciona isso? Então vamos lá. Eu quero que vocês sigam o meu raciocínio aqui, tá? Escreve ali no caderno de vocês, crença e uma flechinha. Do lado você vai escrever molda o e outra flechinha. Pensamento, outra flechinha. Se precisar, vai fazendo essas flechinhas, não em linha reta, mas num círculo, tá? A gente gera o. Outra flechinha. Sentimento, outra flechinha. Vai fazendo o círculo. Que determina o, outra flechinha. Resultado, outra flecha. Que reforça a, outra flecha, fechando lá na crença. Vocês conseguiram fazer um círculo? Crença, modo pensamento, que gera o sentimento, que determina o resultado, que reforma a crença. Tá aí a realidade de vocês, desenhada numa folha de papel. Essa é a realidade de vocês. A crença molda o pensamento, que gera o sentimento, que determina o resultado, que reforça a crença. Glau, mas eu não quero viver isso que está no papel aqui. Eu quero viver outra realidade, eu quero viver outra coisa. Como que eu quebro isso? Remodelando ele. Vamos botar aqui um exemplo. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar o que que você quer mudar dentro dessa sua realidade ali. Vamos supor aqui, como eu falo de vendas e finanças e dinheiro, vamos supor que você quer melhorar a sua prosperidade financeira. E você não consegue, você está ali, trabalha 15, 20 horas por dia, se necessário, e não consegue ir para frente. Primeira coisa, identificar o que você quer mudar. Nesse cenário, eu quero parar de ser pobre. E aí, eu vou identificar o que eu estou precisando. Então, eu digo assim, cara, a crença que eu tenho nisso é que eu não sou merecedora, eu não consigo viver a vida que as outras pessoas estão vivendo, eu não tenho acesso a ser rico. Pronto. Identificamos um padrão. Segunda coisa,
Questione a origem. De onde que veio isso? Por que que eu acho que eu não sou merecedora? Por que que na minha cabeça eu não consigo acessar tais lugares que pessoas com mais dinheiro têm? O que que me bloqueia disso? Terceira parte. Substitua pelo que você quer. Bom, depois que eu identifiquei isso, eu quero ser rica. Então, em vez de eu pensar que eu não mereço algo, eu vou começar a colocar uma nova frase na minha cabeça. Eu mereço ser rica e próspera. É um direito universal meu ser rica e próspera. E o quarto passo é você repetir diariamente com emoções, afirmações, visualizações, ação alinhada, que vai resultar na transformação neural. Eu estou trazendo para vocês aqui conta de matemática. Eu estou ensinando vocês aqui a fórmula da vida de vocês. Ah, Glau, mas daí eu vou ter que repetir isso diariamente? Vai, vai. Porque tem que criar o hábito, porque tem que gerar emoção, porque tem que começar a visualizar, porque a ação tem que estar alinhada. O que que é ação alinhada? Não adianta eu só ajoelhar, ficar me lamentando para Deus e pedir, imaginar o cenário perfeito, se o meu comportamento real é outro. Tudo tem que estar alinhado. Aí acontece uma transformação neural. Vocês querem ver? Eu vou trazer para vocês aqui 4 truques da psicologia reversa que eu uso para eu não ser manipulada pelo meu próprio cérebro, porque o nosso cérebro, ele quer nos manipular o tempo todo. Há uma briga dentro da nossa cabeça, né? A gente diz a voz da emoção, a voz da razão, a voz do diabo, a voz de Deus, a voz disso, a voz daquilo. Tem uma briga dentro da nossa cabeça ali que cada um identifica de uma forma. E como que a gente, como que eu faço para não ser manipulada pelo que dá errado? Então, anota ali no caderno de vocês. Número 1, o paradoxo da paradoxo. Ota, paradoxo, paradoxo. Paradoxo. Gente, travei. É isso, paradoxo? É, né? O paradoxo da escolha. Você tem que entender como que a tua máquina corporal funciona. O teu cérebro, ele não é um processador quântico. Ele fica confuso quando você tem muita opção. Por exemplo, assim, quando acontecer assim, você acorda e pensa assim, o que que eu tenho que fazer hoje? Isso abre um leque de coisas e aí que entra no paradoxo da escolha. É tanta opção que eu não faço nada, ou escolho errado, ou não era isso. Então, quando isso acontecer, primeira coisa que você vai fazer no paradoxo da escolha é cortar os excessos. Escolhe só entre duas coisas. Por exemplo, nessa, em vez de você dizer o que que eu vou fazer hoje, você vai trocar e vai se perguntar, né? Hoje eu vou caminhar ou eu vou ler um livro? Corta suas escolhas. Se você não consegue, se tem muita opção, você pega duas aleatoriamente e faça escolha em cima dessas duas. É você literalmente cortar o excesso. O excesso deixa o nosso cérebro em parafuso. Então, anotou ali, paradoxo da escolha. Segunda, segundo truque da psicologia reversa, a ancoragem de dopamina. Você quer fazer uma tarefa chata sem sofrer? É juntar ela com algo que te dá prazer. Por exemplo, eu tenho que limpar o banheiro hoje e é uma atividade que eu odeio fazer, mas sou obrigada a fazer. Liga uma música, toma um vinho, vai vendo televisão, vai olhando TikTok, vai te trazendo prazer junto com aquela atividade chata. O teu cérebro vai começar a achar até legal limpar banheiro. E isso em todas as tuas atividades. É uma forma que você tem de usar a psicologia reversa, de hackear a parte chata. O terceiro truque é o efeito da expectativa.
O cérebro, ele está sempre provando que ele está certo. Se você chega num lugar e fala assim, nossa, isso aqui vai ser desculpa a minha palavra, nossa, isso aqui vai ser uma merda. O cérebro, ele vai procurar todas as provas para comprovar que realmente aquilo ali vai ser um saco. Agora, se você chega num lugar e diz, não, isso aqui vai ser o meu melhor dia, o teu cérebro, com toda a inteligência dele, vai procurar todas as provas para provar que você tá certo, que aquilo lá vai ser o melhor dia da sua vida. Não é questão de você pensar positivo, é questão de ciência, de você dizer para você mesmo que isso aqui eu tenho o direito de fazer esse meu dia um dia bom. O cérebro, ele é uma máquina, ele, opa, é um dia bom? Então vamos provar que realmente vai ser um dia bom. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, que eu estudei sobre essa história, e ela é meio pesada, mas faz a gente pensar nos dois lados da moeda. Viktor Franklin diz que o sofrimento, ele vem. Oi, Andréia. Pega essa história, Olá, pega essa história que eu vou contar agora, que ela tem um paradoxo bem legal aqui, tá? Franklin diz que o sofrimento ele vem da ausência de um sentido para a vida. Quando ele traduziu isso, ele fez a partir de uma observação nos campos de concentração lá daquela época, né? Que, aliás, ele esteve nesses campos de concentração e perdeu boa parte da família dele lá, né? Então, ele tomou a decisão de manter a sua sanidade mental mesmo naquela situação, né? E com isso, ele começou a prestar atenção ao que estava acontecendo ao seu redor naquela situação. E, gente, cá entre nós, tem algo mais absurdo do que aquela situação no campo de concentração? Né? Qual que era o significado da vida, né? A gente sai de uma sociedade que estava protegida, vai trabalhar, volta, tem seu dinheiro, né? Você é uma pessoa e de repente tudo muda, né? Absolutamente do nada. E o motivo? Ninguém te explica, ninguém conversa com você, ninguém. Você cai num campo de concentração e não sabe o que está acontecendo. Acho que não tem coisa pior, né? E essa sensação absurda, ela provoca, assim, um intenso sofrimento, né, naquele momento. Muitos não suportaram aquilo, né? Então, perderam a sua sanidade mental, perderam a coesão, né? Mas ele percebeu que aqueles que não perceberam, agora que vem o pulo do gato, ele percebeu que aqueles que não perderam a sua sanidade, que sobreviveram a tudo aquilo, foram aqueles dotados de um grande sentimento, uma missão, um objetivo, algo palpável, algo sólido. O que prendia eles àquela realidade. Então, mesmo diante de todos os absurdos que eles estavam expostos lá, eles mantinham a sanidade mental. Eles tinham os mais diversos motivos para estarem ali firmes e fortes. E os motivos eram vários, né? Tipo, eu quero reencontrar minha família, eu quero contar um dia essa história para alguém, eu quero sair daqui e buscar uma explicação por que que me enfiaram aqui, né? Até de vingança, né? Teve gente que a sanidade mental ficou intacta com o sentimento, com o sentido de se vingar daquilo que estava acontecendo, né? Então, eram vários motivos, né? E esses sentidos que mantia a sanidade deles naquele momento, né, da concentração lá de campo de concentração. E depois, ele saindo de lá, né? Depois de muito tempo, as coisas se resolveram, ele virou professor de faculdade, começou a dar aula para jovens, e ele dava aula para jovens que tinha um futuro privilegiado, uma situação social tranquila, uma situação econômica boa, liberdade, né? Eles tinham liberdade de fazer o que eles quiseram e queriam. E mesmo assim, eles se suicidavam, esses jovens. Ou tinham
atitude de autodestruição, que existe duas formas de você acabar com você mesmo. É aquela que você se suicida, né, se mata de uma vez, ou aquela morte que a pessoa ela vai se autoflagelando. Então, ela vai em pequenas dosagens acabando com ela mesma, né? Muitos jovens faziam isso. Então, ele dizia que isso acontecia por perda de sentido. Quando você perde o sentido da vida, você não consegue mais saber para que você serve. A partir desse estudo, ele chegou na conclusão que o sentido era a coisa mais importante, porque é ele que mantém a gente inteiro. Agora eu vou trazer uma visão pessoal minha, né? Não dele, mas que eu penso o seguinte, que apesar do sentido, né, ele ser uma parte importante e essencial, né, para nossa vida, ela é individual. Não existe uma receita de bolo para a gente saber qual é o sentido da vida, né? É algo tão difícil de ensinar e de explicar, porque o que faz sentido para mim não faz para Isabela. O sentido de vida para mim não é o mesmo que o da Andréia, não é o mesmo que o da Dani, não é o mesmo que o da Karina. O sentido da vida de cada um é algo individual. Então, a melhor forma de você entender qual é o sentido da sua vida, eu resuminaria, tá certo isso? Não. Me ajudem. Resumiria. 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 Obrigada, meninas. Eu resumiria em uma pergunta: qual é a missão da minha existência? Para que Deus me colocou aqui? O que é para eu fazer? O que eu sou boa? O que eu consigo? Como que eu edifico outra pessoa? Como que eu faço? Como que eu contribuo para a humanidade? Como que eu me sinto útil? É isso que vai fazer com que você ative a sua verdadeira identidade, traz entendimento e faz com que realmente você tenha sentido da vida. E depois, gente, que você encontra o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da sua vida, que você tem um propósito, que você tem um foco, ninguém te segura. Vocês já ouviram aquela frase? Ninguém segura uma pessoa determinada? O que é essa determinação? É o foco que você tem de onde você quer chegar, independente das tuas circunstâncias agora. Porque muitas vezes você quer chegar num lugar que o teu recurso financeiro não te permite, que o teu recurso geográfico não te permite. Porém, você vai caminhando para que aquilo aconteça. Pequenos passos. Mesmo que você não tenha todos os recursos que você precisa para chegar lá, você tem uma mira, você tem um foco e você vai construindo essa tua história através desse seu foco. Você tem um sentido para estar fazendo o que está fazendo. Você tem um sentido para estar acordando o horário que você está acordando. O que eu conheci de pessoas que vivem no automático, o que eu conheci de gente que simplesmente acorda, bate cartão, trabalha, volta, tem aquela rotina igual, todo dia, mesmo aquele ciclo, todo dia, todo dia. E é mais perigoso ainda, você vai olhar a vida dos pais dessa pessoa, era exatamente igual. Você vai olhar a vida dos avós dessa pessoa, exatamente igual. Ah, porque ela é procrastinadora, porque. Não, porque ela não tem o conhecimento que vocês estão tendo acesso agora. Eu trouxe para vocês aqui uma aula de neurociência, uma aula de pura neurociência, que já foi comprovada que se você pegar esse aprendizado, aplicar e tiver o comportamento intencional das coisas, você cria a tua vida dos sonhos. É do dia para a noite? Não. Você nasceu do dia para a noite? Não. Você teve que primeiro, como que você nasceu, né? Primeiro veio
o esperma, daí criou o embrião, aí vananá, ele foi construindo, foi construindo, foi construindo, e a gente continua nessa evolução. O problema é que depois que nasce, acho que 90% do ser humano para de evoluir. Só que a gente evolui até depois do fim. E a gente ter essa consciência de como que a gente funciona, de como funciona os nossos hormônios, de como funciona a nossa capacidade, de como funciona a parte espiritual da minha vida, é o que vai fazer você ser o governante da tua vida. Ai, como que aquela pessoa sobe no palco? Como que ela fala tão bem? Como que ela tem aquela desenvoltura? É um dom? Não, não é dom. Talvez ela teve um pequeno ou médio ou grande, né, privilégio de já saber quem ela é. Talvez pessoas, né? Porque, como eu falei, eu não acredito no livre arbítrio de você querer fazer o que você quer. Eu acredito no livre arbítrio de você tomar rumos com o que você tem. Eu acredito nisso, né? O livre arbítrio, eu tenho livre arbítrio de ser uma médica. Pô, mas eu não tenho recurso para pagar uma faculdade. Então não tem livre arbítrio, você tá amarrada ali na falta do dinheiro, né? Mas você tem o livre arbítrio de fazer as suas escolhas. Pô, eu não tenho dinheiro, mas eu posso trabalhar, mas eu posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. São os comportamentos. E, gente, para encerrar essa aula de hoje, eu quero muito que vocês entendam que todas as respostas que vocês estão procurando, desde a parte financeira, a parte espiritual, a parte, seja o que for, está dentro de vocês. Todas as respostas estão dentro de vocês. Glau, mas como que eu acesso essas respostas? Fazendo perguntas para você mesmo. Quer um exemplo? Acho que eu contei isso para uma aluna minha. Sobre sentimentos. Quando meu marido faz algo ruim para mim, ou não ruim de ruindade, mas ruim que eu não gosto, né? Primeiro sentimento que ele ativa em mim é raiva. Primeiro. Mas eu fico pé da vida. Aquilo sobe, é uma reação química que sobe lá do dedão do pé até em cima. Passado uns 90 segundos, que é o tempo que os sentimentos eles levam para viver dentro da gente, é 90 segundos, tá? Se vocês quiserem anotar isso aí. Depois de 90 segundos, é você alimentando aquele próprio sentimento. Em 90 segundos, ele tem toda a capacidade de ir embora. Se você segura ele, é você que está nutrindo aquilo. Então, passados os 90 segundos da raiva, segundo sentimento que vem para mim, vingança. Vem a vingança. O que sobe em mim? Ah, tá. Ele não buscou o copo de água que eu pedi, então também não vou fazer a janta. Vai sofrer. É o sentimento da vingança. 90 segundos. Passou os 90 segundos, meu terceiro sentimento é o sentimento que entra para ressignificar os dois primeiros. Eu ressignifico, peraí, por que que eu quero me vingar dele? Só por causa de um copo d'água? Peraí, por que que eu tive esse sentimento? Por que que eu pedi aquilo para ele, sabendo que ele estava fazendo uma outra atividade e sabendo que ele, como meu marido, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Por que que eu fui cutucar a onça com a vara curta? Aonde eu quis chegar com isso? O terceiro sentimento é eu me questionar por que que eu tive aqueles dois. Eu estou contando o que acontece comigo hoje, mas eu já tive em escalas que aconteciam 5 sentimentos e o sexto ressignificava todos. Depois passei para 4 sentimentos e o quinto ressignificava todos. Hoje eu estou na estrutura que acontece 2 sentimentos e o terceiro significa os outros dois. Vai chegar um momento que isso vai afunilando. Eu vou ter um sentimento e já vou conseguir ressignificar mais rápido. E vai ter um momento que o meu sentimento ele vai ser bate e volta. É muito rápido.
Eu não vou mais precisar ressignificar porque ele já vem ressignificado. Isso se chama evolução. Sabe aquela coisa de eu sou assim, e quem gostar, que goste, quem não gostar, que se dane? Gente, se vocês têm um amigo, alguém que fala essa frase, corre dessa pessoa. A pessoa que diz que ela é assim, quem gosta, que goste, não. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou mais a Glória de ontem, graças a pelo bom Senhor. Eu não sou mais aquela, eu já sou uma versão melhor. E amanhã eu sou uma versão melhor de hoje. É assim que a gente tem que pensar e é assim que a gente tem que se comportar. O comportamento real. E nada melhor que você ter o entendimento dessas coisas para a partir de amanhã você ter o comportamento que você precisa ter. Aconteceu uma situação, bateu o sentimento, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, amor, Gabriela. Deus o livre. Deus o livre. Corram de pessoas assim, tá? É, Se você quer mesmo entrar numa frequência de prosperidade, procure andar com pessoas que querem realmente a evolução junto com você. Pessoas que realmente estão buscando ser sempre uma versão melhor do que ela foi ontem, né? Quando eu pergunto assim, você faria tudo de novo? Você reviveria tudo de novo a sua história até aqui? A minha resposta é não. Eu não viveria tudo de novo, eu ia fazer uma versão melhor com o que eu sei hoje. Ah, mas então você foi uma pessoa sofrida na sua história? Não, minha história é muito legal, mas eu não faria igual. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Isso se chama evolução. Eu quero que vocês hoje vão dormir pensando em tudo isso que eu estou falando, não somente no sentido do conhecimento, mas no sentido do comportamento. Comportamento real que você precisa ter para ter essa nova viradinha de chave aí, começar a se olhar mais, começar a se questionar mais, começar a entender como que você funciona. Vocês sabem como vocês funcionam? Deixa eu abrir o microfone aqui. Fala para mim aqui, vocês. Como que vocês funcionam? Deixa eu olhar para todo mundo aqui. Pera aí, galeria. Vamos lá, Dani. Conta para mim, Dani. Em 3 palavras, como que tu funciona? Qual é a máquina que te faz funcionar? Fale-me mais sobre isso, para eu entender exatamente o que tu. Por exemplo, eu vou começar então. Como que a Glau funciona? Eu funciono muito bem para resolver problemas. Eu funciono muito bem em momentos de conflito. Eu funciono muito bem no caos. Eu funciono muito bem no caos. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que sempre estar procurando problema, porque se eu não tiver problema, eu não funciono direito. Meus problemas, problema dos outros, problemas bobos, problemas grandes. Eu sempre estou caçando alguma coisa para fazer, porque eu funciono resolvendo essas coisas. Dani, como que você funciona? Seguindo o teu raciocínio, assim, diante do que eu tenho vivido agora, eu funciono muito bem no caos, mas eu não funciono muito bem na pressão. Tá? Então, Mas a eu já pergunta identifiquei é isso em aonde tu três. funciona e não aonde tu não funciona. Então, você funciona na calmaria. Eu funciono, mas não, então, como é que eu poderia então eu tenho que me entender melhor, porque eu funciono no caos, mas eu gosto dessa calmaria, então eu precisava encontrar esse equilíbrio, né? Ou você funciona no caos, na pressão, ou você funciona na calmaria. As duas coisas estão dando conflito aí. Por exemplo,
O meu marido É só, verdade. o meu marido só funciona na calmaria. Só na calmaria. Ele precisa oxigenar o cérebro, ele Laura, precisa mas raciocinar, então, ele precisa pensar, ele precisa fazer tá. Então aí eu vou Fala, Dani. tá travando. Então, assim, ó, como é que eu posso então me encontrar? Porque eu funciono bem no caos, porque quando eu vou falar da minha profissão, geralmente eu chego no caos e eu sei lidar muito bem com aquilo, eu não me apavoro, mas eu gosto muito de calmaria. Então eu não sei Então, como que eu tu funciona uso na isso. calmaria. Porque esse caos que tu tá me falando é o caos do outro, não é o teu. O outro gerou o caos e você entra no caos, traz a calmaria e organiza tudo. Então você funciona na calmaria. Sem pressão, com tempo. Então tá, então tá, É isso. pode ser. Pensa mais sobre isso, Dani. Amadurece Vou mais. pensar. Essa é a pergunta. Como que eu funciono? O que que eu tenho que ligar na tomada para eu produzir, para eu servir, para eu ser útil? Andréia, quer falar? Não? Tá. Hoje eu vou te dar um desconto pelo dia, tá? Tá bom. Isabela, como que tu funciona, Isabela? Na organização total. Sem organização eu não consigo Ó, funcionar e pensar em outra coisa. Igual entendi. tava o caos aqui, não conseguia pensar em outra coisa. Tá. E essa organização que tu me fala e pelo que eu entendi, é o exterior, mas e a tua cabeça? Ela é bagunçada ou ela é organizada? Organizada. É? Uhum, totalmente. Eu sei o que eu vou fazer aqui, eu já fico pensando e E o organizando tudo. Gustavo? E o Gustavo? Eu, bom, eu funciono de uma concentrado e step by step. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se me chamar a atenção, Tá. Tá. já dá Gente, problema para só mim. eu funciono no conflito? E na Só pressão, A né? eu tenho uma pressão também. pressão? Rafa quer Eu, falar. Obrigada, menina. Rafa quer falar. Tu, Rafa? Vou abrir aqui o. Até, Gente, não até deu um reparem, calor, tá? né? Nem me fale, muito bom. Eu acho que até vou entrar agora em. É a minha internet, gente. Então, aqui também, Glau, vou ficar refletindo. Tá. Mas estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? sim, tá travando Então um vamos pouco. lá. A, a reflexão da Daniela foi bom, foi boa, porque assim, eu acho que ninguém gosta de viver no caos, né? Todo mundo quer calmaria, todo mundo busca ter uma vida tranquila, equilibrada. Só que eu acho que a gente precisa ter discernimento que existe todos os momentos na nossa vida, né? Então a gente busca, trabalha, né, e faz de tudo para viver essa calmaria. Só que a gente precisa entender que em momentos de crescimento, em momentos de conflito, momentos de atrito, em momentos de dificuldade, a calmaria acaba. E aí é uma outra realidade. Então, é nesse momento que a gente precisa se analisar. Como que eu funciono, como que eu Mas, lido com as mas o que eu situações de quero, conflito. ô Rafa, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Por exemplo, quando eu digo que Isso. quando eu lido melhor no conflito, que eu funciono no conflito, quando a minha vida tá toda certinha, eu busco sarna para me coçar. Eu não Ah, consigo. sim, mas eu também. Eu preciso de outra motivação, de outro negócio, de outro problema, de outra. Eu também. Eu também. Mas aí é isso que eu até queria que você me ajudasse a refletir. Para eu me entender, e eu acho que todo mundo aqui também se entender. Como que a gente funciona? Por exemplo, eu também adoro o quebra-pau. Eu adoro o caos. Eu adoro, gente. Eu também sou igual a Glória. Estou o tempo todo procurando
sarna para me coçar, né? Todo tempo tô falando sim e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, acho que vale a reflexão de realmente a gente se conhecer, né, Glau? Acho que é um convite para o autoconhecimento, né? Porque se você não lida bem com um problema, por exemplo, uma situação de conflito, um caos, uma situação de adversidade, você precisa entender a estratégia para você conseguir lidar com esse conflito. Porque aí hoje é uma situação, amanhã pode ser duas, três ao mesmo tempo. E Então, não se adianta. conhecer, se conhecendo que tu vai saber como que tu vai lidar com tais coisas. É isso, Isso, eu acho que é isso, né? é Essa isso. busca do autoconhecimento, porque eu Mas vejo, eu hoje, lido. mas hoje, assim, hoje, na situação atual, a Rafa, como que ela funciona hoje? A Rafa. Eu acho que eu me sinto bem equilibrada por tanto de coisa que eu administro ao mesmo tempo. E eu não me afeta em nada, Mas, sabe? mas então tu funciona no caos, né? Funciono muito bem. É. Sempre lidei com muitas coisas ao mesmo Tu já tempo, pensou que se situações. tirar isso de ti, tu não funciona mais? Porque eu falo por mim, se me tirar esse estilo de vida de arriscar, de tentar ir, de perder dinheiro, de ganhar dinheiro, quem sou eu se eu não sou essa pessoa? Eu vou buscar outra coisa para me coçar, gente. Não fico parada. Não existe, não existe, não existe. Eu não consigo permanecer num ambiente em que eu sinta que eu não estou mais crescendo, que eu não estou mais aprendendo. Então, a hora que estagna ali, eu já vou buscar outro desafio. E isso E aí você tem que se é entender. funcionar no caos, tá? Oi? Isso é funcionar no caos. Então. E aí eu acho que essa é a reflexão que você Porque trouxe, né? De você. a resposta de funcionar no caos, para que que eu funciono no caos? Para trazer a calmaria, óbvio, né? Mas depois que acalmou, qual é o próximo caos que eu vou enfrentar? Porque é ali que eu sou Sim, boa, é ali que eu dou é. certo, é ali que. Então, mas, por exemplo, meu marido já não é. Meu marido, ele não funciona no caos, ele funciona na organização, ele funciona com o tempo, ele funciona tudo certinho, nananã, nananã. Então, eu respeito que o time dele não é o mesmo que o meu. Sim. E aí, Glau, a gente também tem que pensar assim, que a vida tem várias áreas, né? Então, óbvio que eu não vou querer caos para minha vida familiar, para minha vida conjugal. Então, não é também para generalizar o conceito, né, de viver no caos ou de gostar do caos, né? Mas eu acho que a gente está falando aqui do caos do crescimento, né? Isso Do caos mesmo, da da expansão, evolução, isso. da evolução. Não existe, gente, não existe crescimento na calmaria. Isso daí esqueçam, não existe. Se estiver calmo, você não está crescendo, você não está aprendendo, você não está Quer, evoluindo. quer realmente ser um ser humano de alta performance? Procura problema para resolver. Se tu não tem nenhum, vá ajudar o vizinho, vá ajudar os parentes, procura Ame alguma problema, coisa. literalmente. Ame problema. Se você quer crescer, ame problema, né? Então, nossa, para mim foi máxima a aula, Glau. Amei. Ai, obrigada. Gratidão pelo convite, foi muito Imagina. boa. Ô, Karine, tá aí? Acho que ela tá só escutando. Tá aí, meu Eu amor? tô Quem é a Karine? Quem é a Karine? Como que a Karine funciona? No caos ou na eu calmaria? no caos. Mas não tá no piloto automático esse caos aí? No momento até que eu tô, por isso que eu tô fazendo outro encontro de resiliência para dar aquele negócio, eu tô com a cabeça quente aqui para ver como é que eu vou arrumar as cadeiras, aluguel e tudo. Então, por isso que eu já faço um causinho ali para mim, para já começar a trabalhar. Tá bom, tá bom. Mas tu tá confortável nessa situação do caos? Não. Que bom, Hã? que bom. Tá no caminho Isso é certo. bom. Fica bem estressada e sem enxergar o fim. Aí tu tá no caminho certo.
Aí quando tu acha que não tem mais saída, de repente a pá vira. É assim. Eu tô mais ou menos nesse sentido. Eu só te digo uma coisa, Karine. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais. Só continua. Não olha para o lado, não olha para trás, só vai. Vai, vai. Do jeito que tá. Vai, vai. Vai fazendo. Foi isso que eu falei com meu marido. Eu tô assim, igual o Encontro Resiliência, né, que eu vou fazer agora. Eu falei com ele, eu tô assim, nem que eu faça na sala de casa ou eu faço na garagem. Mas eu vou fazer. Vai Nem fazer. que seja para uma pessoa. Isso, isso. É isso aí. É por aí. Parabéns, viu? Aí, Parabéns. Alaércio. Ah, hoje eu passo, Glauco. Tá bom, Alaércio. O Laércio fez uma cirurgia, gente. Ele tá só acompanhando. Então é isso, sabe? Alguém tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Quer contribuir com alguma coisa dessa aula? Vocês querem o link dessa aula para assistir de novo? Eu subo no YouTube e vocês podem assistir-la de novo, tá? Alguma dúvida? Duvido que não tem dúvida. Duvido. Imagina, Rafa. Imagina. Achei bem importante essa aula hoje, assim, sabe? Ela não é técnica, mas, cara, não adianta a gente aprender técnica se a gente não consegue nem resolver a gente dentro da gente mesmo. Se não resolver dentro da gente mesmo, se a gente não se entender, como é que a gente vai entender os outros, né? Então, a primeira busca é se conhecer, a gente mesmo. Quem eu sou, como que eu me comporto, por que que aquilo acontece comigo, por que que eu penso dessa forma. É botar você contra a parede. Ó, tem um filme. Eu mandei até, acho que eu mandei para Andréia ali. Alguém anota para mim ali, chamado Fé para o Impossível. É um filme brasileiro. Eu assisti ontem. Assistam. Tem na Netflix, tá? Fé para o Impossível. É uma história de um caso real de uma pessoa, de uma mulher que morava no Rio de Janeiro e faz a gente pensar muito na nossa vida, tá? Assistam esse filme, Fé para o Impossível. Tá bom? Ó, semana que vem tem mais aula. Vocês querem que eu traga aula mais desse conteúdo ou mais sobre técnica de venda? O que que vocês acham? Mais sobre isso, esse aqui, né? Fé para o Impossível. Obrigada, Rafa. Vamos falar mais sobre nós? Vamos ser um pouco egoísta, falar mais sobre nós, nosso desenvolvimento, posicionamento? Então tá bom, aula que vem vai ser uma faca na caveira para vocês. Tá bom? Ó, grande beijo, boa semana, bom feriado e até, feriado no Brasil, né? Vocês aí, até breve, tá? Amo a vida de vocês. Tchau.